Como a história de Jacó lutando com Deus vai revelar o que está travando sua vida hoje. Há uma noite na Bíblia tão carregada de mistério que continua moldando a vida de pessoas que sequer conhecem sua história. É a noite em que Jacó ficou só, em um vale silencioso, sem testemunhas, sem luzes, sem garantias. Apenas ele e a própria verdade que tentou evitar durante anos. A pergunta inevitável surge como uma lâmina espiritual. Por que Deus permitiria que um homem fosse ferido justamente quando buscava uma bênção? A narrativa desafia qualquer interpretação superficial, porque revela um padrão divino que atravessa gerações. Ninguém sai ileso quando Deus decide confrontar o que impede a verdadeira transformação. Enquanto muitos olham para suas lutas como obstáculos aleatórios, as Escrituras mostram que certos conflitos são encontros marcados, choques milimétricos entre a força humana e a vontade divina. A angústia que toca sua vida, a área que não avança, o sonho que nunca rompe, a paralisia que você sente diante de certas decisões, tudo isso pode estar ligado a essa madrugada antiga, quando Deus tocou um homem e renomeou seu destino. A luta de Jacó é um mapa espiritual, não para pessoas especiais, mas para todos que já sentiram sua vida travar sem explicação. A atmosfera desse episódio é diferente de qualquer outra. A Bíblia descreve uma luta misteriosa que atravessa a noite inteira, um conflito sem testemunhas, um combate com um oponente que não se identifica. Esse fato, por si só, coloca o leitor diante de uma tensão profunda. Quando Deus realmente quer transformar alguém, ele não começa pela força visível, mas pela fragilidade escondida. E quando entendemos isso, percebemos que aquilo que você chama de atraso pode ser, na verdade, o ponto exato onde Deus está prestes a tocar. O impacto dessa história não está apenas no que aconteceu naquela madrugada, mas no que ela revela sobre você. Cada movimento de Jacó, cada gesto, cada tentativa de controlar o rumo da própria vida, cada fuga de conversas difíceis, cada estratégia de sobrevivência criada desde o ventre, tudo isso se parece assustadoramente com o que milhões vivem hoje. E se a área que está travada não for um problema externo, mas uma identidade antiga que Deus está tentando desmontar? E se a vida só começar a avançar depois que aquela parte escondida for exposta pelo toque divino? Para compreender o que bloqueia seu caminho agora, é necessário voltar ao Vale de Jaboque, onde Deus se aproximou de um homem quebrado, fugido, cansado e iniciou o confronto que mudaria não só sua história, mas o destino de uma nação inteira. A revelação que brota dessa noite pode reacender algo em seu espírito e destravar áreas que você achava perdidas para sempre. O silêncio do Vale do Jaboque. O que Deus faz quando decide trabalhar profundamente na vida de alguém? Ele separa. Esse é o primeiro movimento divino registrado na história de Jacó, antes da luta mais decisiva de sua existência. A cena é de uma simplicidade inquietante. O patriarca atravessa o Val do Jaboque, envia esposas, filhos, servos, rebanhos, tudo aquilo que representava segurança, proteção e identidade social. E o texto então afirma que ele ficou só. Esse tipo de solidão não é circunstancial. É cirúrgica, é o tipo de silêncio que parece vazio, mas que, na verdade, prepara o coração para um encontro que só pode acontecer longe de vozes, longe de distrações e longe das antigas fachadas que sustentamos por medo de encarar quem realmente somos. A geografia também fala. O Vale do Jaboque não era um deserto isolado, mas uma rota estratégica que conectava regiões comerciais importantes ao leste de Canaã. Caravanas passavam por ali carregando especiarias, tecidos e metais vindos da Mesopotâmia. Era um lugar de transição, de passagem, de mudança de território. Deus escolheu esse ambiente exato,
historicamente marcado por deslocamentos e travessias, para inaugurar a travessia mais profunda que Jacó viveria. O cenário não é acidental. Assim como Jacó estava prestes a cruzar fisicamente para outra terra, Deus o conduzia a atravessar espiritualmente para quem ele deveria se tornar. A solidão servia como ponte entre a antiga vida de fugas e a nova vida de propósito. O silêncio que envolve o vale possui um peso espiritual, que o leitor moderno sente mesmo sem ouvir o som do vento batendo nas pedras. É o tipo de silêncio que revela mais do que esconde. Quando não há ninguém para impressionar e nenhum papel para desempenhar, o interior se torna revelado. Esse momento expõe a fragilidade humana, não para destruí-la, mas para que seja vista pelo único olhar que cura. Jacó estava acostumado a se movimentar rapidamente, a agir antes, a falar muito, a manipular o cenário para garantir vantagens. Agora, pela primeira vez, não havia truques, nem planos, nem vozes externas. Apenas a própria alma diante de Deus. Essa solidão forçada revela algo que muitos ignoram sobre seus próprios travamentos. Há momentos em que Deus permite que cercas caiam, relações se afastem e portas se fechem, não como castigo, mas como forma de esvaziar o barulho que mantemos para não ouvir a verdade interior. O silêncio do Jaboque é o silêncio que expõe a pergunta que evitamos. O que você tem enviado à frente para não lidar com Deus profundamente? O que você tem usado como distração para não encarar a parte da sua vida que precisa ser transformada? O Jaboque é esse lugar de confronto interno, onde o ruído cai e o espírito fica vulnerável ao toque divino. É nesse vácuo de sons e movimentos externos que o texto bíblico apresenta um giro inesperado. Algo ou alguém entra na história sem aviso, sem descrição, sem nome. Uma presença silenciosa nasce no mesmo silêncio que deveria ser seguro. A tensão se instala no ar. A escuridão da noite se torna palco, e o que parecia um momento de descanso se transforma em campo de batalha. O isolamento não era abandono, era preparação. Deus retirou tudo de perto para que nada interferisse no encontro que estava prestes a acontecer. O silêncio não era para acalmar Jacó, era para expor a raiz do que o travava. É justamente nesse momento que o inesperado acontece. A noite está pronta, o homem está só, e a presença entra sem convite, sem anúncio, sem título. A luta começa não com palavras, mas com impacto. Algo empurra Jacó para fora de suas próprias defesas. A madrugada se acende com movimento. A história muda de tom. Nada será igual depois dessa aproximação silenciosa. O que entra naquela noite não é apenas um adversário. É o próprio Deus iniciando uma obra que só se realiza quando o coração está isolado o suficiente para ser tocado. Mas alguém entrou naquela noite e mudou tudo. O homem que não vinha de lugar nenhum. A Bíblia afirma que um homem lutou com ele até o romper do dia. A frase soa simples, mas cada palavra carrega um peso que desconcerta qualquer leitor atento. Não há nome, não há origem, não há descrição física, não há sinal de aproximação. O texto não diz que Jacó viu alguém chegando. Diz apenas que um homem apareceu no escuro e o agarrou. Isso cria uma tensão imediata, porque nenhuma narrativa bíblica relevante começa assim, sem apresentação, sem contexto e sem aviso. A identidade desse homem é propositalmente oculta para que o foco não esteja na figura, mas no confronto que ela provoca. A Bíblia silenciosa diante do nome é a Bíblia gritando diante da revelação. O Antigo Oriente era um mundo saturado de aparições espirituais, encontros noturnos e relatos de seres sobrenaturais que se manifestavam a pessoas específicas. Mas a narrativa de Gênesis se distingue de tudo isso. Aqui não há espetáculo, não há luzes, não há espanto inicial. Há apenas uma luta.
Essa simplicidade desconcertante é típica das manifestações divinas nos momentos mais críticos da história dos patriarcas. Deus se apresenta de forma humana, tangível e ao mesmo tempo misteriosa. É o tipo de aparição que teólogos antigos chamavam de teofania. Deus assumindo forma visível sem revelar plenamente sua glória, porque nenhum homem poderia suportá-la. O homem que aparece no Jaboque não é um viajante. É uma presença eterna vestida de humanidade para transformar alguém que fugia de si mesmo. Essa entrada repentina expõe algo profundo sobre o agir de Deus. O Senhor não anuncia previamente o dia em que confrontará suas máscaras. Ele chega quando você já enviou tudo o que ama para longe, quando o peso do próprio nome ficou insuportável, quando o silêncio tornou inevitável o confronto com o interior. Ele não aparece como mestre ou conselheiro, ele aparece como oposição. A luta começa porque a resistência de Jacó não poderia ser vencida por palavras. Aquele homem misterioso não veio para conversar, mas para romper estruturas internas que nenhuma conversa quebraria. Deus entrou no lugar e na hora exatos em que Jacó não tinha para onde correr. A arqueologia ilumina ainda mais essa narrativa. As margens de rios na região eram locais onde assaltantes atacavam viajantes desprevenidos durante a noite. A chegada inesperada de alguém no escuro teria naturalmente sido interpretada como ameaça. Isso explica por que Jacó não pergunta "Quem é você?", mas reage imediatamente com força. O cenário histórico reforça a tensão do momento. Jacó pensa estar sendo atacado por um inimigo. Na verdade, está sendo confrontado pelo próprio Deus. A luta começa com mal-entendidos, como tantas lutas espirituais que travamos hoje. O que chamamos de ataque pode, na verdade, ser Deus respondendo a algo que você pediu sem perceber que seria tão duro. A ausência de nome no texto também tem um propósito teológico. No mundo antigo, saber o nome de alguém era ter acesso à sua identidade, caráter e autoridade. Deus esconde o nome porque não veio explicar, veio transformar. O anonimato divino desmonta as defesas de Jacó. Ele não sabe com quem luta, mas sabe que não pode fugir. O combate surge do nada, porque é assim que Deus age com quem passou a vida inteira tentando controlar resultados. Ele toca o ponto onde o controle falha. Ele inicia a batalha no terreno onde você não sabe como se proteger. Ele desarma suas estratégias antes mesmo de permitir que você entenda o que está acontecendo. O mais impressionante é que a luta segue sem palavras. O texto bíblico não registra diálogos, instruções ou revelações nesse momento inicial. O silêncio da madrugada é quebrado apenas pelo som da luta, pelo atrito das mãos, pelo peso dos corpos no chão rochoso, pelo esforço contínuo de um homem que tenta resistir ao inevitável. A ausência de fala na cena revela que certas transformações não começam com explicações, mas com confronto direto. Deus pressiona aquilo que precisa cair antes que ele possa reconstruir. O combate começa sem explicação porque Deus trabalha onde você tenta esconder. O homem que surge no escuro não veio de lugar nenhum conhecido. Ele veio do céu com um propósito que Jacó só entenderia quando suas forças acabassem. A entrada súbita dessa presença misteriosa é o início do processo que vai desmontar a vida antiga e revelar uma identidade que Jacó jamais alcançaria sozinho. E o conflito revela algo ainda mais profundo. A luta que não era física. Não era apenas um confronto de força. Era um confronto de identidades. A narrativa diz que Jacó lutou até o romper do dia, mas nenhum detalhamento é dado sobre golpes, técnicas ou movimentos. Isso não é um descuido literário, é um aviso espiritual. O centro desse combate não está no corpo, mas no coração.
O texto esconde a mecânica da luta para revelar o que realmente importa, porque a madrugada do Jaboque não foi escrita para impressionar músculos, mas para expor raízes interiores que governam decisões, medos e reações humanas. Jacó resistia com vigor porque não enfrentava um adversário externo. Ele lutava contra tudo o que havia construído dentro de si para sobreviver. A pergunta que paira silenciosa sobre essa noite é desconcertante. Por que Deus permitiria que um homem lutasse com ele? Por que não o parou imediatamente? Por que deixou a luta se prolongar por horas? A resposta está no próprio processo da luta. Deus não derruba Jacó no primeiro instante porque seria fácil demais. A queda precoce não revelaria o que estava preso no interior. O combate dura toda a noite, porque cada movimento de resistência expõe uma área não rendida. Deus não queria apenas derrubar Jacó. Queria revelar Jacó a si mesmo. E isso não se faz com um toque rápido, mas com um confronto prolongado que faz a alma perder seus disfarces um por um. A tradição hebraica entende essa cena como um divisor de águas na espiritualidade de Israel. Lutadores antigos não enfrentavam apenas seus adversários, enfrentavam também suas próprias limitações, medos e memórias. O combate exigia mais do espírito do que do corpo. Esse simbolismo ajuda a compreender o Jaboque. Jacó não está tentando vencer um inimigo, está tentando manter viva uma identidade. Ele resiste com toda a força porque não sabe como existir sem essa identidade antiga. A luta se torna uma metáfora viva do conflito entre quem Jacó foi por décadas e quem Deus queria que ele fosse dali em diante. Não era uma batalha por terreno, mas uma batalha por verdade. O silêncio da madrugada amplifica esse conflito. Não há espectadores, não há torcidas, não há explicações. Apenas o som dos passos arrastados na terra úmida, o impacto dos corpos, a respiração pesada, o ritmo da resistência. A ausência de palavras na cena é reveladora. Deus não fala porque Jacó não está pronto para ouvir. Deus luta porque naquele momento essa é a única linguagem que alcançaria o interior endurecido por décadas de medo, engano e fuga. A violência do encontro não é crueldade. É graça atuando de modo severo para quebrar estruturas que estavam travadas há muito tempo. Deus luta porque sabe que certas prisões só se desfazem quando o esforço humano se esgota. A arqueologia adiciona uma camada interessante a essa compreensão. No mundo dos patriarcas, lutas noturnas representavam perigos extremos, encontros imprevisíveis e confrontos onde vida e morte se equilibravam no escuro. Um ataque inesperado durante a noite poderia significar a perda de tudo. Essa atmosfera de ameaça intensifica o valor simbólico da cena. Mesmo sem saber com quem lutava, Jacó se recusa a soltar. Ele agarra não apenas o homem, mas a última chance de resolver algo que o perseguia desde o ventre. A luta externa espelha a angústia interna que sempre o acompanhou, a busca por uma bênção que ele nunca acreditou merecer. A revelação mais profunda desse capítulo está no momento em que Jacó percebe que a luta não é contra um inimigo, mas contra alguém infinitamente maior. A força que tenta dominá-lo não é humana. A resistência que o desafia não vem de um assaltante. O combate se torna espiritual. Jacó percebe, sem compreender totalmente, que está diante de uma presença divina. Essa percepção muda o tom da luta. O que começou como defesa se transforma em desespero. O que começou como medo se transforma em súplica interior. O que começou como resistência se transforma em clamor. Ele luta porque não sabe mais viver sem essa intervenção divina. É nesse ponto que a tensão da madrugada se intensifica. Jacó finalmente entende que não enfrenta apenas um adversário, enfrenta a própria redenção. A luta já não é sobre vencer, mas sobre sobreviver ao toque de Deus.
A madrugada termina com um homem destruído por fora e exposto por dentro. Ele se agarra à presença porque, apesar de estar sendo quebrado, sabe que está diante da única oportunidade de ser reconstruído. A luta que parecia física se revela espiritual, e o impacto desse entendimento prepara o terreno para o toque que mudará tudo. Mas o toque que veio a seguir mudou sua história. O toque que aleija e liberta. Às vezes, Deus não derruba, Ele desloca. É isso que o texto declara com uma simplicidade que esconde um abismo de significado. O homem tocou a articulação da coxa de Jacó de maneira que se deslocou. Um toque, não um golpe, não um empurrão, não uma chave de luta. Um toque. A cena é abrupta e ao mesmo tempo profundamente simbólica. Depois de horas de resistência, suor, tensão e força humana, tudo é desmontado com um único movimento divino. Esse contraste revela uma verdade que percorre toda a Escritura. Deus não precisa de força para vencer o que em nós se sustenta em força. Ele toca o ponto exato onde a autossuficiência repousa. E quando esse ponto cede, a vida inteira é reposicionada. O nervo da coxa, ou nervo ciático, era extremamente valorizado entre os hebreus. A tradição judaica posterior chegou a proibir o consumo da parte do animal correspondente a esse nervo em memória desse episódio. Essa prática, preservada ao longo dos séculos, confirma a importância cultural dessa região do corpo. Na mentalidade semita, o quadril representava estabilidade, força, sustentação. Era a base física do guerreiro, o alicerce do viajante, o ponto de apoio do pastor. Ao tocar exatamente ali, Deus atinge a raiz simbólica da força humana de Jacó. Não fere sua mão, não fere seu braço, não fere sua testa, fere sua base, o lugar que sustentava todos os seus movimentos. O ponto exato onde repousava sua autoconfiança. Esse toque expõe a natureza do confronto. Não era Deus tentando derrotar Jacó, era Deus desmontando aquilo que o mantinha travado havia décadas. Jacó não conseguia avançar plenamente porque carregava uma força construída em engano, em controle, em estratégias pessoais repetidas desde o ventre. Essa força falsa impedia que ele se entregasse ao chamado divino. Por isso, Deus não arranca essa força com violência. Ele apenas toca. O toque divino não destrói, mas redefine. Ele não quebra ossos, ele desarma vaidades, ele não paralisa o corpo, ele paralisa o orgulho, ele não incapacita o homem, ele capacita o espírito. A luta muda de natureza após esse toque. Até esse momento, Jacó resistia com vigor. Agora ele depende. Antes ele lutava para vencer. Agora luta para não soltar. Antes a disputa era física. Agora é existencial. A ferida se torna porta para a revelação. O toque que aleija é o mesmo toque que liberta, porque ele desloca não apenas uma articulação, mas toda a estrutura interna de um homem acostumado a controlar resultados. Quando sua força cede, sua alma vê o que nunca quis enxergar. Deus revela que é exatamente na área onde você acha que é mais forte que ele vai tocar primeiro. Não para humilhar, mas para redirecionar. Não para destruir, mas para reerguer. Arqueologicamente, esse momento coincide com práticas de combate antigas, onde guerreiros buscavam deslocar o quadril do adversário para incapacitar sua mobilidade. Porém, em Gênesis, o gesto não é técnico, é simbólico. Não há luta tática aqui, há transformação espiritual. O texto quer que o espectador perceba que o toque não foi um acidente nem uma necessidade. Foi uma decisão divina para expor a fragilidade escondida sob camadas de astúcia e sobrevivência. Jacó sempre teve planos, sempre teve alternativas, sempre teve caminhos paralelos. Deus toca o único lugar onde sua independência se apoiava. A ferida se torna imediatamente um divisor de águas.
A partir desse momento, Jacó não tem mais equilíbrio próprio. Ele depende da presença com quem luta. O toque tira sua mobilidade, mas revela o desejo que estava preso dentro dele. O desejo de ser abençoado de verdade. A fraqueza expõe a necessidade. E é quando ele se torna vulnerável que finalmente emerge o pedido mais sincero de sua vida. O homem ferido descobre que a bênção verdadeira só vem quando a força humana perde o trono. Esse capítulo é desconfortável, porque expõe a lógica divina que tantas vezes tentamos evitar. Deus trabalha onde dói, porque é onde confiamos demais em nós mesmos. Ele toca o ponto da coxa da alma, aquele lugar invisível onde escondemos o medo, o orgulho, o controle, a independência. Ele desloca esse ponto não para nos travar, mas para nos libertar daquilo que nos mantém travados. O toque que fere é o toque que abre caminho. O toque que expõe é o toque que cura. O toque que derrota é o toque que revela o verdadeiro início da transformação. E é justamente quando Jacó fica fraco que surge a verdadeira virada. O reflexo do homem interior. O ferimento físico expõe o ferimento espiritual que Jacó evitava há anos. A dor que atravessa seu quadril revela a dor mais profunda, aquela que nunca foi verbalizada, aquela que foi empurrada para dentro ao longo de uma vida inteira construída sobre disfarces. O homem que agora manca diante de Deus é o mesmo que passou décadas correndo atrás de reconhecimento, fugindo de conflitos e construindo identidades funcionais para sobreviver em um mundo onde sempre se sentiu pequeno. A ferida é o espelho. Ela escancara o que estava escondido de todos, inclusive dele mesmo. Jacó percebe que a luta não é apenas contra um ser misterioso, mas contra tudo que ele se tornou para escapar do vazio que carregava desde o nascimento. A história de Jacó é marcada por camadas de fuga. Ele saiu da tenda do pai, levando uma bênção obtida à força. Fugiu para a casa de Labão, buscando refúgio após enganar o irmão. Fugiu de Labão quando a convivência se tornou insustentável. E agora, às vésperas de encontrar Esaú novamente, ele se vê fugindo internamente de uma verdade que o acompanha desde o ventre. A sensação de que sempre precisou provar algo para ser aceito. O toque divino destrói esse mecanismo de sobrevivência. A dor que atinge sua articulação não é apenas física, é uma convocação. Deus atinge a parte do corpo que o fazia correr porque é hora de parar de fugir. Essa parada não é voluntária. Nenhum processo espiritual profundo começa na zona de conforto. A arqueologia e a antropologia revelam que, no mundo antigo, a identidade de um homem estava diretamente ligada à sua capacidade de trabalho, movimento e liderança. Um viajante manco seria vulnerável. Um líder manco seria desacreditado. Um patriarca manco seria visto como incapaz de proteger seu clã. Esse toque de Deus, portanto, arranca a última imagem de força que Jacó ainda sustentava. Ele não é mais o homem veloz, nem o astuto, nem o autossuficiente, nem o estrategista que sempre encontra uma saída. Ele se vê reduzido ao que realmente é, alguém profundamente necessitado da graça divina. A Bíblia é precisa ao mostrar que a luta continua mesmo após a ferida. Isso revela um detalhe crucial. A dor não impede Jacó de se agarrar à presença. Pelo contrário, ela intensifica o clamor. O homem que antes lutava para resistir, agora luta para não perder o que está recebendo. A ferida faz emergir um desejo antigo que nunca encontrou palavras. A vida toda ele buscou bênção, mas sempre pelas vias erradas, sempre com medo, sempre pela força, sempre com disfarces. Agora, no Jaboque, ele finalmente pede o que sempre quis com o coração exposto. O sofrimento revela o anseio enterrado. A dor revela a verdade que estava em silêncio. Essa
é a lógica do céu. Deus usa o impacto da dor para iluminar a escuridão interior, não como punição, mas como revelação. A ferida é a lâmpada que ilumina o quarto escuro da alma. Ali dentro estavam as peças que travavam sua história: medo de rejeição, necessidade compulsiva de controle, insegurança camuflada de força, astúcia usada como autodefesa, orgulho disfarçado de estratégia. A ferida expõe essas peças como fragmentos de uma identidade velha e gasta, que já não serve para carregar a promessa que Deus havia preparado. É nesse ponto que a cena se torna teologicamente poderosa. A luta transforma o corpo de Jacó, mas o reflexo mais profundo aparece no espírito. Ele encara pela primeira vez a verdade sobre quem ele é sem filtros. Não há mais como negar, como manipular, como adiar. A presença divina exige verdade. A ferida exige entrega. O confronto exige sinceridade. E quando a identidade antiga é finalmente exposta, surge a pergunta que Deus estava aguardando a madrugada inteira para fazer. E quando o engano cai, Deus faz sua pergunta mais importante. A pergunta que define um destino. Qual é o teu nome? A pergunta rompe o silêncio da madrugada como uma espada que atravessa séculos e ainda hoje alcança o coração humano. Deus não perguntou porque desconhecia a resposta. Ele perguntou porque Jacó nunca havia reconhecido em voz alta a verdade sobre quem se tornou. O nome, no mundo semita, não era uma etiqueta superficial. Era uma declaração de identidade, caráter, história e destino. Para um hebreu antigo, dizer o nome era expor a alma. E naquele instante, diante da ferida ainda latejando, Deus força Jacó a encarar a realidade que sempre evitou. Ele precisava assumir pela primeira vez aquilo que sempre tentou esconder. Eu sou Jacó. Eu sou o enganador. Eu sou o que agarra o calcanhar. Eu sou o que manipula. Eu sou o que teme. Eu sou o que foge. Essa confissão é mais poderosa do que qualquer luta travada até aqui. Durante toda a sua vida, Jacó construiu máscaras para sobreviver. Ele se vestiu como Esaú para receber uma bênção. Ele se escondeu em terras estrangeiras para escapar da ira do irmão. Ele negociou, barganhou e manipulou cenários para proteger suas vantagens. Mas agora, diante de Deus, não existe máscara possível. O que ele diz define quem ele é. A pergunta não busca informação, busca rendição. Deus não está interrogando o passado, está abrindo espaço para o futuro. Antes de transformar um destino, ele exige a verdade sobre a identidade. O peso dessa pergunta ganha profundidade histórica quando percebemos como nomes moldavam a espiritualidade do povo hebreu. Em culturas vizinhas, nomes podiam ser mudados por reis ou deuses como sinal de posse. No caso de Israel, Deus muda nomes como ato de promessa e missão. Quando o Senhor pergunta, qual é o teu nome, está preparando o terreno para uma troca divina. Mas ele só troca o nome daquele que admite quem realmente é. O engano só perde poder quando é confessado. A identidade só pode ser transformada quando é exposta. O futuro só pode ser construído quando a verdade aparece. O nome dado pelos pais não definia apenas origem, definia caminhada. E Deus exigia que Jacó reconhecesse a caminhada antiga para que pudesse receber uma nova. A pergunta também carrega uma ironia sagrada. Anos antes, quando seu pai cego perguntou, "Quem és tu?", Jacó respondeu, "Eu sou Esaú." Agora, na escuridão do Jaboque, não há pai cego. Há um Deus que tudo vê. Não há túnica emprestada. Não há voz disfarçada. Apenas um homem ferido diante de uma presença eterna, pedindo que ele declare quem realmente é. Esse momento desmonta décadas de construção emocional. O nome confessado se torna o ponto de ruptura entre a velha história e o novo destino. A teologia desse instante é profunda.
Deus não inicia transformação pela promessa, mas pela verdade. Não começa dando o novo, mas arrancando o velho. Não começa anunciando o que virá, mas revelando o que precisa morrer. A verdade, dita por Jacó, abre uma porta espiritual. É como se Deus dissesse: agora que você reconheceu quem é, posso mostrar quem sempre planejei que você fosse. A confissão quebra o ciclo de fuga. A honestidade abre o fluxo da promessa. A verdade restaura o eixo da alma. A pergunta divina ecoa na vida de todos aqueles que experimentam travamentos invisíveis. O que te trava não é apenas o ambiente, a circunstância ou o obstáculo externo. Muitas vezes, o que paralisa é o nome interno que você continua carregando. O nome que você assumiu em algum momento da vida. O nome moldado por feridas, rejeições, decepções e medos. Deus não pergunta o que aconteceu com você. Ele pergunta: quem é você? Porque antes de curar a história, ele cura a identidade. E quando Jacó finalmente pronuncia seu próprio nome, algo no céu se move. O reconhecimento abre caminho para a transformação. A madrugada não termina com confissão, termina com renomeação. A identidade antiga cai ao chão como uma pele velha que já não pode acompanhar o corpo renovado. A pergunta não era curiosidade, era cirurgia, era julgamento, era graça, era o início de uma nova história. E só então Deus faz o que ninguém esperava. O nascimento de uma nova identidade. Deus não reescreve histórias, ele renomeia destinos. Quando a verdade finalmente sai da boca de Jacó, o céu responde com uma sentença que atravessa todas as gerações de Israel. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Essa declaração não é um simples ato poético. É um decreto divino que muda o eixo da existência de um homem. O nome Jacó carregava o peso de uma vida marcada por fuga, astúcia e medo. O nome Israel inaugura uma jornada marcada por propósito, aliança e dependência de Deus. A troca é radical. O passado é desligado, o futuro é ativado. A ferida ainda pulsa no quadril, mas a alma recebe uma força que o corpo não pode conter. O significado da palavra Israel é objeto de profunda reflexão entre estudiosos. A tradução mais conhecida afirma que o nome significa aquele que luta com Deus, ou aquele que foi lutado por Deus. Ambas são corretas. Ambas revelam dimensões da identidade espiritual que Deus coloca sobre aquele homem ferido. Israel não é o que vence Deus. Israel é o que sobrevive ao toque de Deus. É o que é transformado pela presença divina. É o que nasce de uma noite de confronto. É o que deixa de fugir e aprende a permanecer. O nome novo não celebra força, celebra graça. Não celebra conquista humana, celebra intervenção divina. Esse momento é tão marcante que se torna a fonte da identidade de toda a nação que viria dele. Os descendentes de Jacó não seriam chamados jacobitas, mas israelitas. A identidade do povo de Deus nasce de uma madrugada de luta, dor, confissão e renomeação. A história espiritual de Israel não começa com patriarcas perfeitos, mas com um homem manco que encontrou Deus no escuro. A arqueologia reforça essa ideia ao mostrar que, em culturas vizinhas, nomes eram alterados como sinal de submissão a um deus ou a um rei. Aqui, é o próprio Deus quem muda o nome, indicando que a vida de Jacó agora pertence integralmente a ele. Não há mais espaço para duplicidade. Não há mais lugar para engano. O nome antigo é deixado às margens do Jaboque. A troca de nome também carrega um impacto psicológico profundo. Durante toda a sua vida, Jacó se esforçou para ser alguém respeitado, alguém forte, alguém visto, alguém digno. Agora Deus quebra esse esforço humano e dá o que ele tentava conquistar com as próprias mãos:
A nova identidade não nasce de mérito, nasce de misericórdia. Deus dá a Jacó o que ele sempre buscou, mas nunca conseguiu obter sozinho. Um nome que não estivesse vinculado à vergonha. Um destino que não estivesse manchado por suas escolhas. Uma história que não fosse sustentada por máscaras. Israel surge como uma identidade limpa, lavada, redefinida pelo próprio Deus. O texto bíblico faz questão de mostrar que essa renomeação acontece enquanto Jacó ainda está ferido. Isso é crucial. Deus não espera que ele seja restaurado fisicamente para dar-lhe um novo nome. A transformação espiritual antecede a cura física. Isso revela um padrão divino presente em toda a Escritura. Deus muda identidades antes de mudar circunstâncias. Ele redefine o ser antes de redefinir o ambiente. Ele renomeia antes de enviar. A ferida permanece, mas agora ela é parte da história, não da identidade. Jacó entra manco no novo nome, mostrando que Deus não precisa apagar marcas para inaugurar destinos. O homem transformado não é o homem que não sofre, é o homem que não foge mais. A declaração divina também representa um julgamento sobre o passado. Quando Deus diz, não te chamarás mais Jacó, ele está encerrando ciclos, está fechando portas, está impedindo que a história antiga continue governando o futuro. Isso não acontece de forma emocional ou simbólica, acontece de forma legal e espiritual. No mundo antigo, mudar o nome significava mudar o destino. Era como receber uma nova escritura de vida. A partir daquele instante, tudo o que definia Jacó se torna insuficiente para definir Israel. É uma ruptura absoluta entre quem ele foi e quem ele é agora. A pergunta que ecoa para o espectador é inevitável. Qual nome você tem carregado que Deus nunca te deu? O nome moldado pela dor, o nome moldado pelo abandono, o nome moldado pela culpa, o nome moldado pela rejeição, o nome moldado por uma história que você nunca escolheu. A narrativa do Jaboque revela que Deus não apenas pergunta quem você é, ele diz quem você será. E essa declaração é mais forte do que qualquer marca deixada pela vida. Mas ainda falta uma última e profunda revelação. A bênção que chega depois da rendição. A bênção não veio pela força, veio pela fraqueza assumida. A madrugada já não era mais um cenário de luta, mas de entrega. O homem que havia resistido, fugido e manipulado durante toda a vida, agora se pendurava na presença divina, não como quem quer vencer, mas como quem não pode mais viver longe de Deus. A ferida no quadril transformou o guerreiro hábil em alguém dependente. A dor desfez a autoconfiança. A confissão desmontou a identidade antiga. E agora, diante do Deus que o feriu para curar, Jacó pronuncia o clamor que nunca ousou expressar. Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Não era mais uma bênção roubada, era uma bênção suplicada. Não era mais conquista pelo engano, era graça recebida em verdade. Essa cena revela uma lei espiritual que atravessa toda a Escritura. Deus não abençoa força, Deus abençoa rendição. A força humana é sempre suspeita diante do céu porque ela tenta ocupar o lugar que pertence apenas ao Senhor. A rendição, porém, abre portas que a força jamais abriria. O toque no quadril fez Jacó parar de lutar por si mesmo para começar a lutar por Deus. A ferida transformou a disputa em pedido. A fraqueza transformou resistência em dependência. É nesse ponto exato que a madrugada muda de tonalidade. A luta termina. O diálogo começa. A presença que feriu agora abençoa. O Deus que escondeu o nome agora revela o destino. O homem que caiu agora é levantado com algo que nenhuma astúcia poderia conquistar. A bênção dada a Jacó nesse momento não se limita a palavras de afirmação. Ela carrega implicações espirituais e históricas que moldariam o futuro de uma nação inteira.
o patriarca é abençoado como Israel, e essa bênção passa a definir o povo que surgiria dele. A arqueologia mostra que, na antiguidade, bênçãos patriarcais tinham peso jurídico e religioso. Elas eram consideradas decretos válidos diante dos deuses e diante das gerações. Mas aqui, não é um patriarca abençoando outro homem, é o próprio Deus abençoando aquele que reconheceu sua fraqueza. Isso coloca Jacó em um lugar único na história da fé. Ele recebe uma bênção diretamente da presença divina, precedida por um toque, uma luta e uma confissão. O simbolismo desse ato é profundo. Deus não abençoa Jacó antes de feri-lo, porque a força antiga teria reivindicado mérito. Deus não o abençoa antes da confissão, porque a identidade antiga não poderia carregar a promessa nova. Deus não o abençoa durante a luta, porque ali a resistência ainda falava mais alto. A bênção só é liberada quando o homem está manco, honesto e vazio de si mesmo. É como se Deus dissesse: agora posso colocar sobre você um peso que seus pés antigos não suportariam. Agora posso confiar em você uma identidade que seu coração antigo não sustentaria. Agora posso fazer de você o que sempre planejei. A bênção chega não como prêmio, mas como reposição. Não como conquista, mas como restauração. A transformação que acontece no Jaboque revela ao espectador uma verdade desconfortável, porém libertadora. Muitas travas espirituais persistem porque insistimos em lutar com a força que Deus tenta deslocar. A quebra não é sinal de abandono, é sinal de proximidade. A ferida não é destruição, é preparação. A fraqueza não é fracasso, é porta para a bênção. Deus abençoa quem para de tentar controlar o incontrolável. A bênção verdadeira não cabe na vida antiga. Ela exige uma nova identidade, uma nova dependência, uma nova postura diante da presença divina. Quando a luta cessa, a madrugada toma outro significado. As sombras começam a se dispersar. O peso do ar muda. Os primeiros sinais de luz surgem no horizonte. Jacó está ferido, mas abençoado. Está manco, mas restaurado. Está vulnerável, mas carregando um nome que nasceu no céu. A presença se afasta, mas o efeito da presença permanece. A dor não desaparece. Ela se torna testemunha. A ferida não é apagada. Ela se torna memorial. A luta não é esquecida. Ela se torna marco de transformação. E quando o sol nasce, algo se torna visível. O nascer do sol sobre um homem manco. A luz revela aquilo que a noite transformou. Quando o sol finalmente se levanta sobre o vale do Jaboque, ele ilumina não apenas um novo dia, mas um novo homem. Jacó emerge da escuridão com uma marca visível, um passo alterado, um corpo que já não responde como antes. Ele sai mancando. À primeira vista, isso poderia ser visto como derrota, mas diante da narrativa bíblica, torna-se símbolo de uma vitória que jamais poderia ser alcançada com força humana. O mancar de Jacó não é vergonha, é memorial. É sinal de que a presença divina passou por ele. O sol nasce sobre um homem ferido, porém abençoado, transformado, ainda que cambaleante, quebrado, porém refeito por dentro. A manhã torna público aquilo que a madrugada fez em segredo. O toque de Deus não deixou apenas dor, deixou sinal, deixou marca, deixou prova. Na cultura antiga, marcas corporais tinham significado espiritual. Reis marcavam servos leais. Guerreiros ostentavam cicatrizes como honra. Prisioneiros carregavam feridas como lembrança. No caso de Jacó, a marca não é consequência de guerra, nem de punição, nem de derrota por inimigos. A marca é resultado de encontro. Um encontro tão profundo que alterou até sua maneira de caminhar. A ferida física se torna testemunha de uma vitória interior que ninguém mais poderia negar. Ele não anda mais como quem confia em si. Ele anda como quem depende de Deus.
O nascer do sol sobre o corpo manco de Jacó é uma imagem poderosa, porque confronta a visão moderna de fé como sinônimo de força inabalável. A Bíblia mostra o contrário. Os homens mais transformados por Deus nunca saíram ilesos de seus encontros divinos. Moisés saiu com um rosto que brilhava. Paulo saiu com um espinho na carne. Jacó sai com um quadril deslocado. A ferida não diminui o homem. Revela a obra que Deus fez nele. A marca se torna um lembrete diário de que a vida antiga não pode retornar. Cada passo dolorido anuncia que o controle caiu, a máscara caiu, a força antiga caiu. O caminhar revela a alma, e agora a alma caminha com Deus. Há também um detalhe profundamente simbólico. O texto diz que nasceu o sol quando ele passou a Peniel. O nome Peniel significa a face de Deus. A luz nasce exatamente quando ele atravessa o lugar onde viu Deus. Isso não é acidental, é teológico. A luz sempre nasce depois do confronto que expõe a alma. Há amanhecer depois da confissão. Há clareza depois da rendição. Há direção depois da ferida. O sol da justiça brilha depois que Deus toca aquilo que estava escondido. A narrativa mostra que o amanhecer não é o fim da noite, mas o selo de que a noite cumpriu seu propósito. A arqueologia ajuda a entender o impacto emocional dessa manhã. Viagens longas no território de Canaã exigiam vigor físico. Líderes precisavam caminhar por terrenos íngremes, atravessar vales, enfrentar calor e frio. Uma lesão no quadril poderia comprometer toda a jornada. Mas agora, Jacó não confia mais na força de suas pernas, e sim na promessa que carrega. O homem que antes vivia apoiado em suas estratégias, agora se apoia em Deus. O corpo manco se torna metáfora perfeita da alma dependente. Ele não caminha mais sozinho. Ele não avança mais com base em si mesmo. Ele avança sustentado pelo nome que recebeu, pela bênção que carregou e pela identidade que Deus estabeleceu. O impacto espiritual desse amanhecer não está apenas no que mudou, mas no que permanece. A ferida não é removida. A dor não é corrigida. A marca não é apagada. Tudo isso permanece como lembrete. No reino de Deus, feridas não são obstáculos para propósito. São portas para a revelação. O mancar de Jacó é testemunho diário de que a vida dele não lhe pertence mais. Cada passo arrastado proclama que ele não pode voltar a ser quem era. A ferida o impede de correr para longe novamente. Ela não limita sua missão, ela limita sua fuga. Deus transforma feridas em cercas que nos mantêm dentro do caminho certo. E é justamente nesse amanhecer que surge uma nova pergunta para o espectador. Qual ferida em sua vida não é sinal de derrota, mas de intervenção divina? Qual marca você tentou esconder que, na verdade, é prova de que Deus já começou a libertar áreas que um dia te aprisionaram? O sol sobre Jacó revela que nem toda dor precisa ser curada para ser útil. Algumas dores precisam ser lembradas para que o coração nunca volte ao orgulho antigo. Mas há algo ainda mais profundo sobre o que te trava hoje. O segredo do bloqueio espiritual. O que travava Jacó é o mesmo que trava milhões hoje. Controle. A luta no Jaboque não foi apenas entre um homem e Deus. Foi entre um coração acostumado a comandar tudo e um Deus decidido a desinstalar aquilo que impediria o cumprimento da promessa. O bloqueio não estava no caminho à sua frente, nem nos inimigos do passado, nem nas circunstâncias que o cercavam. O verdadeiro bloqueio estava dentro dele. Um coração treinado para não depender, para não confiar, para não se entregar. Jacó sempre acreditou que precisava garantir sua própria sobrevivência. Essa crença moldou toda a sua vida. Foi sua força e, ao mesmo tempo, sua prisão.
O controle era a armadura invisível que o protegia desde o ventre. Ele tentou controlar a bênção do pai, tentou controlar relações familiares, tentou controlar o próprio destino. Tentou controlar o medo de Esaú com estratégias, presentes, cálculos e divisões de caravanas. Tudo isso parecia sabedoria, mas escondia algo muito mais profundo. Um coração que não sabia confiar plenamente em Deus. Esse controle silencioso era o verdadeiro impedimento. Era o ponto da coxa da alma, a articulação emocional que precisava ser tocada para que a vida se movesse de forma nova. Deus não luta contra Jacó por resistência física. Ele luta contra o controle que o dominava por dentro. Esse controle espiritual é muito mais comum do que parece. Ele se manifesta quando tentamos prever cada passo, antecipar riscos, manipular cenários, evitar vulnerabilidades, esconder fraquezas e garantir resultados com as próprias mãos. Ele surge quando confundimos responsabilidade com autossuficiência, prudência com medo, organização com desconfiança. O bloqueio não está na situação externa, mas na postura interna. A alma que não solta é a alma que não avança. A alma que tenta controlar tudo é a alma que impede Deus de conduzir. A luta de Jacó revela uma dinâmica espiritual que atravessa séculos. Deus não compete com o controle humano. Ele toca até que o controle caia. A Bíblia mostra isso repetidas vezes. Abraão precisou soltar Isaque, Moisés precisou soltar o Egito, Davi precisou soltar a própria reputação. Paulo precisou soltar sua autoconfiança religiosa. Jacó precisa soltar o controle da própria vida. O toque no quadril revela a vontade divina de arrancar do homem aquilo que o próprio homem acredita ser indispensável. Deus toca para desconstruir o fundamento antigo. Ele desloca o que sustentava a caminhada para inaugurar uma nova forma de avançar. O bloqueio espiritual não é falta de força, é excesso de força humana usada no lugar errado. Esse detalhe se torna ainda mais evidente quando percebemos que, antes de lutar com Deus, Jacó já havia construído um plano complexo para se encontrar com Esaú. Ele dividiu pessoas em grupos, planejou distâncias, calculou risco, organizou presentes. Tudo isso é inteligente, mas tudo isso também revela alguém tentando controlar consequências em vez de confiar no Deus que prometeu: "Eu estarei contigo." O controle sempre mascara medo. Jacó não era valente, era ferido. A luta no Jaboque não era sobre Esaú, era sobre o medo que sempre governou sua alma. Medo do fracasso, medo da rejeição, medo do futuro, medo de perder, medo de não ser suficiente. Quando Deus toca, Ele toca exatamente onde o medo se veste de estratégia. A teologia do conflito mostra que Deus permitiu que a luta durasse a madrugada inteira para expor o bloqueio que sustentava todas as outras áreas travadas. A ferida revelou onde estava o problema. Jacó achava que sua grande ameaça era Esaú. Deus mostra que sua grande ameaça era ele mesmo. Isso muda a perspectiva do espectador. Muitas vezes, aquilo que você pensa ser seu inimigo é apenas o cenário que Deus usa para revelar seu verdadeiro bloqueio interior. O que trava sua vida não é a dificuldade externa, mas a postura interna que insiste em controlar o que só Deus deveria conduzir. A identificação desse bloqueio é o primeiro passo para a libertação. Quando Jacó cai manco, o controle cai com ele. Quando ele depende da presença divina para permanecer de pé, o bloqueio é arrancado. Quando ele admite sua fraqueza, o fluxo da bênção se abre. O segredo espiritual revelado no Jaboque é claro. Você não avança enquanto tenta se sustentar no lugar onde Deus deseja tocar. O bloqueio não é ausência de resposta, é resistência interior. Agora, precisamos aplicar isso ao presente. Como Deus usa lutas para revelar travamentos. Os conflitos que você enfrenta não são punições, são convites.
A luta de Jacó mostra que Deus às vezes permite confrontos para revelar partes da alma que permanecem escondidas até que a pressão venha à tona. O que parece caos é muitas vezes cirurgia espiritual. O que parece ataque é, na verdade, intervenção divina. A Bíblia não suaviza o fato de que Deus entrou em confronto com Jacó naquela noite. Esse detalhe desconstrói uma visão ingênua da fé. Deus não evita nossas batalhas internas. Ele as provoca quando necessário. Ele pressiona o ponto exato onde a alma está travada, não para ferir, mas para libertar. A luta é o ambiente onde Deus revela o que está ocupando o lugar que só Ele deveria ocupar. A pedagogia divina se manifesta nesse confronto. Deus nunca desperdiça uma luta. Ele usa cada choque para revelar o que precisa ser transformado. Quando Jacó resiste, Deus permite que a luta continue. Quando Jacó tenta segurar o controle, Deus toca sua base. Quando Jacó tenta fugir de si mesmo, Deus pergunta seu nome. Cada etapa da madrugada é direcionada a expor um travamento específico. Esse padrão se repete na vida de todos os que caminham com Deus. Ele não revela o bloqueio de uma vez. Ele revela por camadas. Cada luta aponta para um ponto da alma que precisa ser rendido. Cada desconforto aponta para uma área onde a graça ainda não entrou completamente. A história de Israel reflete esse padrão. O povo que nasceu dessa madrugada viveu inúmeras batalhas, e cada uma delas expôs travamentos coletivos. No deserto, Deus usou a falta de água para revelar incredulidade. Usou o maná para revelar dependência. Usou gigantes para revelar medo. Usou vitórias para revelar orgulho. Usou derrotas para revelar desobediência. A luta sempre foi método, não castigo. O Deus do Jaboque trabalha da mesma forma no presente. Conflitos externos são espelhos para lutas internas. Inimigos físicos revelam inimigos emocionais. Pressões externas expõem tensões espirituais. A luta é o laboratório do céu, onde a identidade é formada. A arqueologia reforça o significado desse processo. Povos antigos viam batalhas como julgamentos dos deuses, mas em Israel a visão era diferente. As guerras eram vistas como testes pedagógicos, momentos em que Deus moldava caráter e revelava caminhos. A luta no Jaboque inaugura essa perspectiva. O confronto não é para destruir Jacó, é para revelar Jacó. O homem que tenta se proteger se vê desarmado. O homem que tenta garantir o controle se vê dependente. O homem que tenta evitar a verdade se vê exposto. A luta se torna a lente que permite que ele enxergue o próprio coração pela primeira vez. O mesmo acontece com o espectador. Muitos dos conflitos que parecem aleatórios ou injustos podem estar carregando respostas para travamentos antigos. A dificuldade que incomoda há meses pode ser o dedo de Deus tocando o ponto da coxa espiritual. A situação que insiste em não avançar pode ser a voz divina pedindo confissão. O problema que não cede pode ser sinal de que Deus quer renomear uma área da sua vida. Ele usa tensões para mostrar onde há resistência, usa dor para revelar onde há disfarce, usa confronto para revelar onde há orgulho. Deus jamais desperdiça luta nenhuma. A revelação mais profunda deste capítulo é que Deus permite batalhas para que o homem perceba que não luta contra problemas externos, mas contra estruturas internas que precisam ser quebradas. A verdadeira guerra não é contra Esaú, é contra o Jacó interior. Não é contra circunstâncias, é contra crenças antigas, não é contra pessoas, é contra identidades distorcidas que governam escolhas. A luta externa é apenas o palco, a luta interna é o alvo. Deus utiliza tensões para revelar verdades que não aparecem em tempos de paz. É no atrito que a identidade é revelada. É na pressão que a fé é provada. É na luta que o coração se torna visível. Mas não termina aqui.
O próximo passo de Deus não é apenas expor o travamento, é destruir o ciclo que mantém o homem aprisionado ao passado. O confronto final com o antigo eu. Antes de seguir adiante, Deus faz você encarar quem você era. A madrugada havia terminado. O sol já brilhava sobre o vale, mas a obra divina não estava completa. Jacó, agora chamado Israel, ainda precisava enfrentar o último eco de sua antiga identidade. Esaú. A figura do irmão não representava apenas um conflito familiar. Representava tudo o que Jacó tentou evitar durante a vida inteira. Representava o passado que ele abandonou sem resolver, as feridas que deixou abertas, os medos que carregou, a culpa que nunca confessou. O encontro com Esaú não era uma coincidência geográfica. Era uma convocação divina para encarar tudo aquilo que sua vida antiga produziu. Esse é o padrão divino. Deus transforma primeiro o interior, depois confronta o exterior. Ele renomeia antes de enviar. Ele toca antes de enviar. Ele expõe antes de enviar. Agora, com o nome novo, o passo manco e a alma rendida, Jacó precisa enfrentar a materialização de sua antiga história. Não para sofrer, mas para ser completamente livre. A travessia espiritual não estaria completa enquanto Esaú permanecesse como sombra. O confronto era inevitável e necessário. Era o último laço com o passado que precisava ser cortado para que Israel pudesse existir plenamente. A cena que se desenrola quando Jacó avista seu irmão é mais do que um reencontro familiar. É uma colisão entre dois mundos. O mundo antigo que Jacó tenta deixar para trás e o novo caminho que Deus acabou de inaugurar. O homem que costumava correr, agora caminha mancando. Isso altera a postura, isso altera o tom, isso altera a alma. Ele não se aproxima como manipulador, mas como alguém ferido pela presença divina. Ele não negocia, ele não cria estratégias, ele se curva, ele se rende. O homem que sempre tentou conquistar agora aparece vulnerável. E essa postura não é fraqueza, é libertação. O que Deus está fazendo aqui é profundo. Ele está mostrando que a transformação espiritual verdadeira precisa chegar até a carne do passado. O toque no quadril abriu a ferida. O novo nome abriu o futuro. Mas somente o reencontro com Esaú encerraria o ciclo. Deus não permite que Israel comece sua história carregando pendências antigas. O passado não pode governar o presente de alguém que foi renomeado pelo céu. E é por isso que Deus orquestra esse encontro de forma tão precisa. Não é obra do acaso, é pedagogia divina. Deus confronta aquilo que você teme, porque somente enfrentando isso, sua liberdade se torna completa. Historicamente, esse momento carrega um peso cultural gigantesco. Em sociedades semíticas, reconciliações públicas eram atos que restauravam honra, dissolviam conflitos e reescreviam alianças. O gesto de Esaú, ao correr, abraçar e chorar sobre o pescoço de Jacó, é uma cena que ultrapassa o emocional. É um sinal de restauração social, espiritual e familiar. A arqueologia mostra que alianças quebradas entre irmãos ou clãs podiam resultar em guerras intermináveis. Aqui, Deus encerra uma guerra antes que ela comece. A misericórdia de Esaú se torna o selo externo do milagre interno que Deus operou no Jaboque. Essa reconciliação revela algo surpreendente. Enquanto Jacó lutava com Deus, Deus lutava com o coração de Esaú. O homem que Jacó temia há décadas já estava transformado. O passado que ele fugia não era mais ameaça. O fantasma que o perseguia havia perdido força. A maior batalha nunca foi externa, foi interna. A libertação já tinha começado antes mesmo de Jacó saber. Esse padrão aparece repetidamente na história. Enquanto você luta com Deus, Deus trabalha em áreas que você pensa serem impossíveis de resolver.
O reencontro com o irmão prova que o ciclo de travamentos se encerra quando Deus intervém tanto no interior quanto no exterior. A pergunta inevitável ao espectador é simples e profunda. Qual Esaú continua governando sua alma? Qual memória, qual erro, qual pessoa, qual situação se tornou símbolo de uma história que você prefere evitar? Deus não permite que a nova identidade caminhe carregando a antiga culpa. Ele te leva ao confronto não para te derrotar, mas para te libertar. A fuga termina onde a graça começa. E aquele que um dia enganou agora, encontra perdão. Aquele que um dia correu, agora descansa. O antigo eu cai definitivamente quando você encara em Deus aquilo que temeu por anos. E então surge a pergunta que fecha toda a jornada. A pergunta que você não pode fugir. O que Deus tocaria hoje se você parasse de resistir? Essa é a pergunta que atravessa toda a narrativa do Jaboque e agora aponta diretamente para o coração do espectador. Cada detalhe da história de Jacó expôs uma verdade espiritual. Deus não transforma pela superfície, mas pelo centro. Ele não ajusta comportamentos. Ele toca estruturas. Ele não melhora o que está quebrado. Ele revela o que precisa morrer. E agora, diante de tudo o que essa madrugada sagrada nos ensinou, chega o momento de olhar para dentro com a mesma honestidade que Deus exigiu de Jacó. Não como quem busca respostas rápidas, mas como quem entende que há áreas que continuam travadas porque não foram expostas diante da presença divina. Essa pergunta não busca constrangimento. Ela busca libertação. Assim como Jacó precisou confessar seu nome, há partes da vida que só são transformadas quando chamadas pelo nome correto. Medo tem nome, orgulho tem nome, controle tem nome, dor antiga tem nome, rejeição tem nome. Traumas escondidos carregam nomes que nunca foram pronunciados diante de Deus. O que Ele tocaria hoje se você parasse de lutar para proteger aquilo que te prende? A madrugada do Jaboque revela que a bênção verdadeira chega depois que a alma se torna sincera. Deus não toca onde há encenação. Ele toca onde há verdade. A pergunta não é teórica, é espiritual. É a mesma lâmina que abriu Jacó e agora tenta abrir você. Ao longo dessa história, vimos um padrão espiritual claro. Deus sempre toca exatamente no ponto onde o homem mais teme perder o controle. Com Jacó, foi a articulação que sustentava sua mobilidade. Com outros, será a área que sustenta sua identidade emocional, financeira ou relacional. Deus não toca para humilhar. Ele toca para arrancar raízes antigas que travam futuros inteiros. Ele toca para libertar. Ele toca para revelar. Ele toca para alinhar. O ponto que dói é o ponto que governa. Se dói, é porque manda. Se manda, precisa cair. A pergunta que ecoa neste capítulo é um convite divino. Onde Deus precisa tocar para que sua vida avance? É aqui que a jornada se torna profundamente cristocêntrica. A transformação de Jacó aponta para uma realidade ainda maior. A pergunta que Deus faz no Jaboque é a mesma que Cristo faz no Evangelho. Ele não pergunta o que você quer que eu te dê, mas o que você quer que eu faça. E você quer ser curado? Ele pergunta para expor o desejo oculto, a ferida escondida, o bloqueio silencioso que impede o avanço espiritual. Cristo cura pessoas que confessam suas necessidades. Restaura vidas que expõem suas dores, liberta corações que assumem onde estão presos. Deus não cura o que você insiste em proteger. A pergunta divina sempre abre o caminho para a intervenção divina. A revelação mais profunda deste capítulo é que o travamento atual do espectador não é sinal de esquecimento de Deus, mas sinal de aproximação de Deus. A área onde você sente resistência pode ser a área onde Deus está tentando tocar.
A luta que você vive há meses pode ser o jaboque da sua história. O desajuste emocional, o medo recorrente, a sensação de estagnação, a trava que não se resolve por mais esforço que você faça, tudo isso pode ser o lugar onde Deus quer renomear, reposicionar e libertar. A pergunta dele é simples, direta e transformadora. O que eu preciso tocar? A confissão de Jacó abriu espaço para a bênção. A sua confissão pode abrir espaço para algo ainda maior. Você não precisa de mais força, precisa de mais verdade. Não precisa de mais controle. Precisa de mais rendição. Não precisa de mais estratégias. Precisa permitir que Deus toque o ponto exato que tem governado sua alma. Quando a verdade emerge, o nome muda. Quando o nome muda, o destino muda. Quando o destino muda, o passado perde o poder. A pergunta que Deus faz não é curiosidade, é porta, é chave, é libertação. Agora essa história se conecta diretamente com Cristo. O toque que Cristo dá em quem para de lutar. O toque que feriu Jacó prefigurava o toque que cura em Cristo. A madrugada no Jaboque foi o anúncio distante de um toque muito mais profundo que viria séculos depois, quando Deus não apenas assumiria a forma humana, mas caminharia entre nós com um corpo real, carne real, mãos reais que tocariam feridas, cegueiras, culpas e espíritos quebrados. A luta de Jacó apontava para um Deus que se aproxima. Cristo é esse Deus que se aproxima até o fim. Jacó lutou no escuro sem saber com quem lutava. Nós sabemos. Aquele que luta conosco hoje é o mesmo que sangrou por nós no madeiro. Aquele que tocou o quadril de Jacó agora toca as partes da nossa alma que ninguém mais alcança. O que Cristo faz é ainda mais radical que o Jaboque. Ele não toca para deslocar, mas para restaurar. Não toca para derrubar, mas para levantar. Não toca para ferir, mas para trazer à luz o que estava morto. Sua mão estendida nos evangelhos é o antídoto para tudo o que Jacó carregava. Medo, fuga, culpa, orgulho, tentativas desesperadas de controle. Cada toque de Jesus quebra um tipo de travamento humano. Ele toca olhos para abrir visão, toca ouvidos para restaurar sensibilidade, toca lábios para devolver voz, toca corpos para devolver dignidade, toca almas para devolver identidade. A luta de Jacó mostra um Deus que confronta. O ministério de Cristo mostra um Deus que confronta e cura. Essa conexão se torna ainda mais poderosa quando percebemos que Cristo também renomeia, como Deus fez com Jacó. Ele olha para Simão, instável como água, e diz: Tu serás Pedro. Ele olha para o endemoniado de Gadara, despedaçado por dentro, e devolve a ele o valor que sua terra havia esquecido. Ele olha para a mulher samaritana marcada por vergonha e a transforma em mensageira. Ele olha para Saulo, perseguidor, e o transforma em Paulo, apóstolo. O toque de Cristo não apenas cura, ele redefine, ele devolve identidade, ele inaugura destinos. O que aconteceu no Vale do Jaboque continua acontecendo na alma daqueles que Cristo toca. A teologia dessa conexão é profunda. Em Jacó, Deus toca para quebrar o orgulho e abrir espaço para uma nova identidade. Em Cristo, Deus toca para restaurar completamente o que o pecado corrompeu. Um toca a base da força humana. O outro devolve a força divina. Um expõe. O outro reconstrói. Um derruba o homem velho. O outro levanta o homem novo. Tudo o que aconteceu no Jaboque era sombra. Cristo é a substância. Jacó lutou com Deus no escuro. Em Cristo, Deus entra em nossas madrugadas e não nos deixa lutar sozinhos. Ele luta por nós. Ele luta conosco. Ele luta até que a alma se renda e seja transformada. O toque de Cristo também expõe um padrão espiritual essencial. Ele não toca quem continua lutando para se defender. Ele toca quem se rende. Os evangelhos mostram que aqueles que receberam transformação foram os que se aproximaram com verdade.
O leproso se ajoelha, o cego clama, a mulher hemorrágica estende a mão, o centurião confessa sua incapacidade, a pecadora chora aos pés de Jesus. Todos esses encontros ecoam a madrugada de Jacó. A fraqueza se torna porta, a confissão se torna chave, a rendição se torna terreno fértil. Cristo toca exatamente onde a alma deixou de usar máscara. O toque de Cristo também ilumina algo profundo sobre travamentos espirituais. Ele não remove apenas sintomas, ele vai ao coração da paralisia. Ele cura aquilo que produz medo, restaura aquilo que produz fuga, reconstrói aquilo que produz dor, revela aquilo que produz culpa. Ele toca o ponto da coxa espiritual, não para deslocar, mas para alinhar. Sua cura não é superficial, é estrutural. Ele alinha a alma para que o corpo, a mente e o espírito caminhem no ritmo do céu. O homem tocado por Cristo nunca mais anda como antes. Assim como Jacó, sua caminhada muda. Mas agora, não por causa de ferida, por causa de direção. Essa conexão entre Jacó e Cristo revela um último segredo. Deus não luta com você para te destruir. Ele luta com você para te entregar a Cristo. Toda luta espiritual que antecede sua rendição tem um propósito: levar você até o toque que cura. A madrugada do Jaboque prepara o coração humano para entender que toda força cai diante da presença divina. Cristo vem para realizar aquilo que a luta iniciou. Ele é o cumprimento da madrugada de Jacó. A bênção final não está no homem que lutou, mas no Deus que se fez carne para tocar cada camada quebrada da humanidade. E isso nos leva ao encerramento. O encerramento profético, a noite que define destinos. Toda pessoa terá sua noite no Jaboque. Pode não ser literal, pode não ser geográfica, pode não acontecer em um vale ou durante uma madrugada física, mas todos terão um momento em que Deus interrompe o curso natural da vida para iniciar um confronto que não pode mais ser adiado. Essa noite, silenciosa e inevitável, não chega para destruir, mas para separar. Não chega para punir, mas para revelar. Não chega para confundir, mas para iluminar. A madrugada de Jacó não é apenas episódio histórico. É símbolo profético de como Deus trabalha na alma humana. Ele permite que a vida nos leve até o ponto onde ninguém mais pode ajudar, onde os planos já não funcionam, onde as forças se esgotaram e onde o silêncio revela a verdade que evitamos por anos. É ali, e somente ali, que o toque divino se torna possível. A noite do Jaboque é o momento em que Deus decide que você não pode continuar sendo quem sempre foi. A história de Jacó deixa claro que transformação não acontece quando o homem quer, mas quando Deus determina. Existem noites em que ele se aproxima sem aviso, sem apresentação, sem explicações. Ele toca aquilo que você sempre protegeu, desloca o que sustentava sua independência e confronta a máscara que você construiu para sobreviver. Essa noite dói, essa noite expõe, essa noite desinstala. Mas é também a noite que prepara seu espírito para receber coisas que jamais poderiam caber na vida antiga. É a noite que define destinos, porque é a noite que derruba o que te impedia de viver a história que Deus escreveu para você. O amanhecer que segue essa noite sempre carrega 2 sinais. Primeiro, uma marca. Segundo, uma promessa. Jacó saiu mancando, porque encontros com Deus deixam sinais. Não há como tocar a glória e permanecer intacto. A marca é a prova de que Deus interveio, de que o coração foi aberto, de que a luta foi real. E a promessa é o nome novo, o rumo novo, a vida nova inaugurada pelo toque divino. O mancar não é limitação, é testemunho. O nome novo não é título, é identidade. O sol que nasceu sobre Jacó foi o mesmo sol que anunciou para todo o vale que algo havia mudado profundamente. A luta terminou,
mas a transformação estava apenas começando. Essa estrutura profética mostra um padrão que se repete na vida de todos aqueles que Deus chama para propósitos maiores. Ele não começa com bênção, começa com confronto, não começa com vitória, começa com rendição, não começa com força, começa com fraqueza. Assim como Jacó, muitos usam a vida inteira para evitar determinadas conversas com Deus, mas chega a hora em que a fuga não funciona mais. O jaboque aparece, a noite cai, a presença chega e o confronto começa. É nesse ponto que tudo muda. Porque ninguém luta com Deus e permanece o mesmo. Ninguém é tocado por Deus e continua caminhando com a independência de antes. Ninguém recebe um nome novo enquanto protege a identidade antiga. A noite é dura, mas o amanhecer é glorioso. A dimensão profética desse encerramento aponta para algo ainda maior. Tudo o que Deus fez com Jacó, Ele continua fazendo através de Cristo. A luta que expõe, o toque que transforma, o nome que renova, a ferida que testemunha, o amanhecer que anuncia liberdade. Cristo é o cumprimento de todas essas etapas. Ele toca áreas que ninguém mais alcança. Ele renomeia destinos que o mundo tentou destruir. Ele cura feridas que pareciam definitivas. Ele abre caminhos onde só havia paredes. Ele transforma fugitivos em testemunhas. Ele faz de homens quebrados líderes de propósito. Ele faz de histórias marcadas por dor fontes de vida para outros. Ele faz do jaboque um altar, não uma cicatriz. O convite final é simples e profundo. Qual é a sua noite no jaboque? Qual área da sua vida Deus está prestes a tocar? Qual identidade antiga está impedindo o avanço? Qual medo ainda governa decisões? Qual ferida você esconde atrás de força? Qual controle você usa como proteção? A história de Jacó revela que Deus toca o que você não quer entregar, porque é justamente aquilo que te mantém preso. Ele luta com você para quebrar o que te impede. Ele fere o que te domina. Ele renomeia o que te limita. Ele restaura o que te destruiu. E quando o amanhecer chegar, você não será o mesmo. Caminhará diferente, falará diferente, agirá diferente, viverá diferente. Não por causa da luta, mas por causa do Deus que lutou com você. A noite que define destinos não é a mais longa, é apenas a mais sincera. E quando ela termina, surge o homem novo que Deus sempre quis revelar.